Então, a gente lança o vídeo da Irma e retoma na sequência com Ailton. Shigirato, ¿qué tal? Les saluda Irma Pineda Santiago. Actualmente soy vicepresidenta del Foro Permanente sobre las Cuestiones Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Y bueno, independientemente de eso, también soy escritora, poeta, bilingüe en mi lengua, que es el dichazao zapoteco, que es como les he saludado, y también en español. Y bueno, me da mucho gusto estar participando en este seminario sobre cultura y democracia. Y al respecto, pues quiero compartir con ustedes algunas ideas, sobre todo partiendo de la pregunta de qué es lo que puede aportar la cultura a la democracia. Yo soy de México. Y bueno, en México contamos pues hasta ahorita oficialmente hay un reconocimiento de la existencia de al menos 68 culturas indígenas representadas por igual número de lenguas, ¿no? Todavía se están haciendo investigaciones que pueden generar un aumento en esta cifra, pero hasta ahora es el número del que podemos hablar. Entonces, pues yo soy de una cultura indígena que es la Viñizá, y a partir de esto, pues he tenido mucho interés también en estar participando sobre los temas que tienen que ver con la cultura, particularmente la cultura indígena. ¿Y por qué me parece importante hablar de las culturas indígenas ya en términos generales? Porque considero que las culturas indígenas tienen mucho que mostrarnos y mucho que enseñarnos como sociedad en general, y sobre todo para los procesos de democracia a nivel mundial, ¿no? Tenemos en las culturas indígenas procesos de democracia que podemos ver a partir de diferentes representaciones, ¿no? Por ejemplo, uno de estos procesos es el sistema de elección de autoridades, donde varias de estas comunidades o pueblos indígenas no participan en procesos políticos partidistas, sino que escogen a sus autoridades a partir de asambleas comunitarias, que asambleas pueden ser diálogos y debates no solo de horas, sino de días, hasta llegar a un consenso que permita elegir a quien los va a representar mejor, ¿no? Entonces, por un lado tenemos esta elección de sus autoridades por este proceso que significa la escucha colectiva, ¿no? Y yo creo que es la representación más fidedigna de un proceso democrático en cuanto a la elección de autoridades también. Una vez que se conforman estas autoridades, hay sistemas de gobierno que involucran a todos los representados. No hay un sistema de gobierno que sea autoritario, sino que hay un proceso democrático, ¿no? Lo que se vaya a decidir en la comunidad se decide a partir de escuchar las voces de todas las personas que están ahí presentes o que quieren ser parte de este proceso democrático. Entonces, por eso me parece importante ir aprendiendo estos procesos, que son procesos milenarios que llevan muchísimo tiempo en existencia y que desafortunadamente, pues con la llegada de partidos políticos se tuvieron que ir haciendo a un lado por una discriminación, por un proceso racial también que impuso otras formas de gobierno que pues en apariencia pueden ser democráticos cuando hacemos un proceso de elección y decidimos por una autoridad, pero pues que en realidad termina siendo un poco como decía Freire, ¿no? Una dictadura de la mayoría y no un real proceso democrático. Pero bueno,
Volviendo al punto de cuál es la importancia de la cultura en estos procesos, yo creo que algo que puede ayudar bastante a darnos luz es mirar también los procesos de resistencia que han tenido los pueblos indígenas, ¿no? Y estos procesos de resistencia están en varios elementos que podemos encontrar. En la lengua, por ejemplo, es uno de los elementos que más nos ha ayudado a resistir como poblaciones, porque tenemos que considerar a la lengua como uno de los vehículos más importantes de la cultura de los pueblos y las comunidades. Y cuando hablamos de cultura, no estamos hablando nada más de una sola cosa, ¿no? Cuando hablamos de cultura, tenemos que pensar en las manifestaciones artísticas, sí, pero también en las manifestaciones del pensamiento. Tenemos que hablar de todas estas creaciones que surgen, que nacen de la mente. En ese sentido, también es importante hacer la referencia a la propiedad intelectual, que es un tema delicado, pero que pues actualmente tenemos que mirarlo porque es una parte en donde los pueblos indígenas estamos sufriendo bastante violencia cuando nuestras creaciones, llámese textiles, llámese obras de arte, están siendo plagiadas a veces por marcas importantes a nivel internacional, cuando los pueblos muchas veces ni nos enteramos o no recibimos ninguna remuneración por esta comercialización que se hace de la propiedad intelectual de los pueblos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la lengua, también hablamos de este elemento que contiene todo nuestro pensamiento, nuestro desarrollo, nuestro proceso cotidiano de comunicación, de vinculación con otras personas, ¿no? Hablamos, ya decía yo, del arte, de las manifestaciones artísticas, pues que tienen que ver con lo que conocemos como las bellas artes, sí, la pintura, la literatura, la música, la danza, pero también tienen que ver con otras formas de expresión artística que pues son propias y características de los pueblos, ¿no? Como una tradición oral que para los pueblos también significa una forma de arte, la narración oral, el crear canciones improvisadas, el hacer décimas, el inventar cuentos, cantos para arrullar a los más pequeños, a las más pequeñas. Entonces, todo este proceso que involucra la lengua, que involucra la cultura, que involucra el pensamiento, que involucra los saberes ancestrales, los saberes comunitarios que hemos ido heredando de una generación a otra, pues es parte del corpus cultural de cada pueblo. Pues yo hablo desde esta parte de las culturas indígenas, porque es lo que vivo de manera más cotidiana y lo que conozco mejor, pero todo este corpus cultural pues nos ayuda también a generar procesos de comunicación, de vinculación, que nos van a llevar, por supuesto, a procesos más democráticos, ¿no? Entonces, en ese sentido, para mí es muy claro que no solo es que la cultura nos ayude para los procesos democráticos, sino que realmente necesitamos la cultura y necesitamos mantener el desarrollo de nuestras prácticas culturales a partir de todos estos elementos que venimos mencionando, ¿no? Las manifestaciones artísticas, la lengua, el pensamiento, el arte, las tradiciones más arraigadas de nuestros pueblos, el conocimiento que hay sobre pues la medicina tradicional, sobre la vinculación con la naturaleza. Y aquí es una de las partes que me parece muy importante mencionar, que cuando hablamos del ser humano o de los seres humanos y la naturaleza, desde una concepción occidental, pues muchas veces lo pensamos de manera separada, ¿no? Una parte son los seres humanos y otra parte es la naturaleza. Pero desde la concepción de los pueblos indígenas, desde la cultura, desde la cosmovisión de los pueblos indígenas, nosotros no hacemos esta separación. Las personas y la naturaleza somos una sola entidad, ¿no? En muchas de las lenguas indígenas, por ejemplo, no hay una forma específica de nombrar a la naturaleza porque no está separada de las personas, ¿no? Somos uno mismo con la naturaleza y el lenguaje nos lo está diciendo. Cuando hablamos de lo que está vivo, hablamos de
tanto las personas como de todo nuestro entorno natural. ¿Y por qué se vuelve importante hablar de la naturaleza? Pues porque estamos conectados a ella para la vida misma, ¿no? Porque la naturaleza es la que nos provee de las medicinas, de elementos que nos permiten curar muchas cosas, y esto ha quedado demostrado, sobre todo en estos 2 últimos años, donde hemos enfrentado una pandemia que ha sido muy, muy difícil y pues que nos ha hecho mucho daño a nivel mundial, pero particularmente quienes hemos resentido mucho este proceso de la pandemia por el COVID-19, pues hemos sido las poblaciones indígenas. También por un asunto de estructura, ¿no? No se trata solamente de un asunto de voluntades, sino de voluntades de los pueblos indígenas o desconocimiento de los pueblos para enfrentar el COVID-19. Por el contrario, la falta de estructuras gubernamentales, federales, como hospitales cercanos, médicos cercanos, el acceso a los medicamentos, es decir, todo un sistema sanitario al cual no tenemos acceso, sea por la economía, porque no nos alcanza para pagarlo, o sea por la distancia a la que nos encontramos viviendo muchas comunidades y pueblos indígenas de los hospitales, de las estructuras sanitarias, ¿no? Pero, ¿qué ha posibilitado la sobrevivencia de los pueblos indígenas? Pues ha sido el propio conocimiento, la propia vinculación con la naturaleza, este conocimiento que ha sido fundamental para que a partir de las hierbas, de los tés, de muchas cosas que ya sabían las abuelas y los abuelos, pues hemos podido curarlos. Y esto es parte también de la cultura, ¿no? A eso me refiero cuando no ubiquemos que la cultura solamente se refiere a las bellas artes, sino que también se refiere a toda una serie de conocimientos que nos dan sustento para la vida como pueblos, como poblaciones indígenas, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, creo que no podemos hablar de democracia si no incluimos a las poblaciones indígenas, ¿no? No solo porque somos parte de este planeta, sino por todo el conocimiento que cada una de estas poblaciones indígenas podemos aportar a la sociedad en general, ¿no? Tanto en términos de salud, que era uno de los ejemplos que ponía, a partir del conocimiento, pero también en una forma de vida que pretende ser más armónica con la naturaleza, lo cual es bastante importante, porque tampoco podemos hablar de democracia si no estamos en armonía con el entorno que nos rodea, porque justamente los procesos que hagamos como seres humanos tienen que estar encaminados al cuidado de nuestra gran casa, que es la tierra, ¿no? Si nos ponemos a revisar, pues actualmente estamos acudiendo prácticamente a un terricidio cuando vemos todas nuestras acciones como seres humanos que están afectando enormemente a nuestra gran casa, a nuestro entorno natural, cuando estamos encontrando que pues tenemos bosques, selvas devastados, por la acción humana, ¿no? Cuando estamos encontrando que nuestros ríos, lagos, mares están altamente contaminados por la acción humana. Entonces, cuando hablamos de poblaciones indígenas, creo que tenemos que pensar en todos los aportes que se pueden hacer desde estas diferentes culturas indígenas, ¿no? Ya decíamos que, pues, desde las manifestaciones de la lengua como uno de los grandes vehículos de la cultura en su dimensión más amplia, que incluye, sí, las manifestaciones artísticas, pero incluye también mucho conocimiento sobre todo el entorno que nos rodea, ¿no? Sobre el pensamiento, sobre las formas de ver el mundo. Entonces, creo que de todo eso se puede aprender para desarrollar procesos más democráticos desde la cultura misma, ¿no? Pero justamente no podemos hablar de democracia si no pensamos y si no incluimos a las poblaciones indígenas. Y tampoco podemos hablar de democracia si no pensamos o nos pensamos como seres humanos mucho más vinculados al entorno natural, mucho más vinculados a la naturaleza. Tenemos que recordar siempre que la naturaleza, que todo lo que nos rodea es nuestra gran casa y no debemos de estar desarrollando acciones que la perjudiquen, que la dañen,
como lo hemos venido haciendo hasta ahora, ¿no? Cómo la mano humana ha sido la responsable de este gran daño que tenemos a nuestra gran casa. No podemos seguir pensando en que podemos extraer los recursos naturales sin que pase nada, ¿no? No podemos pensar que podemos estar tirando cosas a nuestras aguas, ríos, lagos, mares, y que no pase nada. Entonces, creo que la naturaleza misma nos muestra este carácter democrático que tiene, ¿no? Lanzamos algo y nos lo va a devolver. Estamos afectándola y nos está devolviendo también una afectación que la vemos reflejada en el cambio climático, en la carencia de recursos como el agua, en un aire contaminado. Es decir, todo lo que estamos haciendo nos lo va a devolver la naturaleza. Entonces, en este sentido, tenemos que recuperar esta idea que hay en los pueblos indígenas de que personas, seres humanos, somos uno con la naturaleza, somos una sola entidad con todo lo que nos rodea, y en ese sentido tenemos que justamente ser más democráticos, cuidar más todos nuestros espacios, pero eso también implica resistir frente a estos megaproyectos, ¿no? Te implica buscar los mecanismos en que podemos seguir defendiendo nuestros territorios, nuestros recursos naturales. No estamos en contra del desarrollo, ¿no? Pero lo que sí queremos es que ocurra un desarrollo que sea en la medida adecuada para permitirnos una vida digna o una vida cómoda, sí, pero sin causar un daño excesivo a la naturaleza. Entonces, en este sentido, me parece importante que retomemos el pensamiento de los pueblos indígenas, aprender de las culturas de los pueblos indígenas, que creo que nos dan grandes lecciones para desarrollar procesos más democráticos a nivel de las sociedades en general, y pues particularmente a nivel de Latinoamérica, donde estamos hablando de la existencia de al menos 500 culturas indígenas diferentes que tienen mucho que dar, mucho que enseñar, pero también mucho que defender a partir de sus propios territorios, porque no perdamos de vista que los territorios indígenas son los que mayormente han conservado los recursos naturales, ¿no? La ONU señala que un 80% de la biodiversidad conservada en el mundo es la que está en los territorios indígenas, lo cual nos está dejando esta gran lección de que los pueblos indígenas hemos sido buenos guardianes de la naturaleza, buenos guardianes del entorno natural. Pero esto no debemos desvincularlo de la cultura misma, ¿no? Si hemos, como poblaciones indígenas, podido sobrevivir a pandemias como el COVID-19, si hemos podido conservar el entorno natural, tiene que ver con la cultura que desarrollamos, que vivimos, que hemos aprendido de nuestros ancestros. Entonces, aquí la gran lección es, pues, ¿qué podemos retomar de la cultura, del conocimiento de los pueblos indígenas para desarrollar estos procesos que creo que los pueblos lo saben hacer muy bien? Me refiero a estos procesos democráticos y cómo podemos hacer esta vinculación entre cultura y democracia. Considero que es retomando estos saberes desde los pueblos indígenas, retomando la manera en la que pues desarrollan su propia colectividad, que tiene que ver con sus formas de gobierno, con sus formas de organización para la elección de sus autoridades, para su economía, para mantener y conservar sus recursos, para la educación, para la conservación de la lengua, es decir, toda una serie de elementos que están presentes entre las poblaciones indígenas y que pueden ser retomadas o aprendidas desde el ejemplo cotidiano para desarrollar procesos más democráticos pues a nivel general, ¿no? Muchísimas gracias. Ouvimos, né, a poeta Irma, e agora vamos tentar retomar a conexão com o Ailton, né? O Ailton está em área rural, então tem, né, questão para... Você, como é que está, Ailton? Espero que bem. De volta. Espero que bem. E muito melhor agora.
eu busquei uma outra conexão. Estou agradecido à providência de botarem a fala da nossa querida Irma Pineda, saudar a Irma por essa fala luminosa, numa perspectiva interna à tradição, à cultura dos povos originários, com a sua percepção de um tipo de democracia, uma experiência que ela chama de democracia no interior das sociedades pré-colombianas, originárias. Antes, portanto, dos estados coloniais se estabelecerem aqui e subjugar nossos povos. A chave da minha comunicação ela da dominação dos estados coloniais sobre os povos nativos, que resultou num imenso genocídio em toda Pachamama, em toda a Abya Yala, em todo esse território que passou a se chamar América, incluindo o México, a Argentina, a Colômbia, os Andes todos, e que a ideia de comunitários passou a se opor à ideia de governo. E nós não temos governos comunitários nas Américas. Os governos nas Américas são governos coloniais. É o Estado Nacional se impondo em toda a extensão, na sua capacidade de expandir sobre os nossos territórios, não ouvem as nossas vozes. Eu achei muito interessante essa perspectiva, digamos assim, de dentro do chão, olhar de dentro do chão, o que poderia se comparar com a ideia da democracia ocidental nas práticas comunitárias, nos modos próprios de governança, de autogoverno, dessas pequenas sociedades esmagadas pelo poder absoluto dos estados coloniais. Eu tinha iniciado a minha fala, antes da exibição do vídeo, onde eu estava apontando o fato de os estados coloniais eles trazerem já uma maquinaria de governar o mundo que suprime as outras formas de pensamento, e a própria ideia de cultura e democracia ela se insere numa narrativa profundamente colonial. Ela é uma perspectiva ocidental e eurocêntrica. É muito importante a gente entender que aqueles que se arrogam a maior democracia das Américas ou do mundo, que é os Estados Unidos, ele exporta a democracia. Se nós imaginarmos que a democracia é uma commodity que pode ser exportada por uma potência capitalista, que ela pode impor a democracia ao Líbano, ao Afeganistão, ao Iraque, ao Irã, ela também pode impor a ditadura a quem ela quiser, porque quem dá, tira. Aqui, no caso do nosso país, o Brasil, para a gente não derivar muito no planeta inteiro, nós temos uma longa história de dominação e de tomada dos territórios dos povos originários, onde abrir um debate sobre cultura e democracia implicaria em fazer uma revisão da nossa longa história colonial. Uma história que dizimou centenas de povos. Nós não podemos fazer de conta que isso não aconteceu e inaugurar uma conversa no coreto dizendo cultura e democracia. Nós estamos no século XXI pondo em questão a ideia da centralidade do humano e da própria ideia dos direitos humanos como uma exclusividade de uma espécie, que é a espécie humana. Há um debate importante que nasce da longa história de luta dos povos andinos, que é colocar a questão do novo constitucionalismo latino-americano, onde se insere a ideia de democracia em outro ambiente, em outro universo, não nesse lugar subalterno,
onde nós ficamos trocando bugigangas com o poder colonial para ver se ele deixa a gente ficar vivo. Essa condição em que Viveiros de Castro identifica aqueles involuntários da pátria. Eu quero pôr em questão esses involuntários da pátria, né? Nós somos aqueles que são convocados a um debate quando, na verdade, não são dadas condições essenciais para que a gente se faça presente. Eu estava mencionando que somente na década de 80 é que a ONU abriu o debate sobre o direito dos povos originários e se trabalhou nesse período a produção de uma declaração internacional dos direitos dos povos indígenas. Quer dizer, nós passamos todos os séculos XVIII, XIX, XX ignorando solenemente que esses povos originários tivessem direitos e que esses direitos pudessem apresentar uma outra agenda diversa dessa agenda do Ocidente, né, da ideia da democracia ocidental, onde pudesse se inserir outras cosmovisões, pudessem se inserir outras perspectivas e desejos de mundo, afetos de mundo. Ora, a democracia que o Ocidente exporta, eu não quero recepcionar. A democracia que o Ocidente exporta, ela não atende ao sonho, à visão que pessoas como Copenau e Yanomami, que foi mencionado aqui pelo Jean Tible, diz e afirma com muita certeza de que o Ocidente só sonha consigo mesmo. Ele dorme muito e só sonha consigo mesmo. Então, esse Ocidente que só sonha consigo mesmo, ele não é capaz de produzir um design, um formato de roupa que cabe à diferença. Essa ideia da democracia, da igualdade, que não admite que os Kaiowá-Guarani vivam entre os canteiros de soja e canavial do Mato Grosso do Sul, que admite os tanques passando sobre as aldeias e queimando as casas, isso é uma democracia à la carte, é uma democracia ocidental demais para o meu gosto. Quando eu fui convidado a esse debate, eu disse que me parece que o horizonte da democracia no Ocidente é missionária. Seria aquela perspectiva missionária. Os jesuítas vieram para cá para catequizar os povos nativos daqui. Tentaram, de toda maneira, nos moldar. Como diz Vieira, né? O pensamento do Ocidente ele seria como o mármore. Ele consegue estabelecer uma forma duradoura, permanente, enquanto que o pensamento dos povos originários, Vieira diz que parece mais com a murta. Você poda, você molda, mas quando você volta depois do outro dia, eles já estão com outra configuração, eles já estão desenhados de uma outra maneira. Essa diversidade, essa pluralidade, essa potência de afetos não cabe no molde do pensamento ocidental. E não tem coisa mais ocidental do que o discurso da democracia, porque ele sugere que existe um estado de arte que você pode acessar, assim como a ideia da justiça, por exemplo, ou a ideia da liberdade, né? Aquela insígnia da Revolução Francesa, igualdade, fraternidade, liberdade, como se fossem coisas que você pode ofertar, e não algo que você persegue todo dia, numa constante luta para que esse direito seja uma realidade e não uma promessa. No continente americano, a democracia é um privilégio daqueles que têm arma para impor o seu direito. É um privilégio daqueles que têm armas para ajoelhar sobre o pescoço de alguém até que ele pare de respirar. Essa democracia, ela me parece de encomenda. Nós não queremos esse tipo de democracia, esse tipo de conversa
E eu fico achando muito interessante uma parábola sobre identificar democracia nas nossas práticas ancestrais, nas nossas formas de organização, de governança antigas, né? Talvez seja um exercício muito grande de aproximação com essa diferença e uma busca de conciliar com um poder hegemônico alguma negociação em termos que permita que pequenas sociedades possam também aspirar por uma vida com dignidade, sem renunciar às suas próprias visões de mundo, às suas narrativas. Mencionar a tomada dos nossos territórios como uma experiência comprobatória de que a democracia não convive com a diferença, seria talvez muito fácil no Brasil. Nós estamos constantemente sendo invadidos nos nossos territórios. O Dario Yanomami não está nesse encontro porque ele teve que correr atrás de uma discussão local em que os Yanomamis estão sendo trucidados pelo garimpo e por uma política intencional do Estado brasileiro. Então, essa oportunidade, na verdade, ela ocorre mais como uma ocasião de denúncia, de um reclamo sobre a desigualdade, a intolerância e a prepotência de um Estado nacional, onde invocar a democracia aparece mais como um recurso homeopático. É como se a gente estivesse apelando para a homeopatia diante de uma violência agravada, diante de um sofrimento que se estende por muito tempo, e a gente pensa na homeopatia como uma terapêutica que pode nos ajudar a sair dessa situação de tanta negação do direito. A nossa Constituição, de 88, ela está sendo tripudiada pelo Estado brasileiro. Nós temos os agentes públicos escarnecendo dos direitos sociais na nossa Constituição, não só dos povos originários, de todo mundo. Nós temos medidas provisórias para rasgar a Constituição. Então, nós estamos, na verdade, invocando a democracia como quem invoca uma deusa remota, que a gente gostaria que olhasse por nós. Como se fosse uma daquelas canções do Gilberto Gil. Parabéns, Gil, afinal de contas, a Academia Brasileira de Letras te admite. Viva! Viva a alforria! Então, viva a democracia, viva a homeopatia. Então, nós estamos apelando para a democracia no fundo do poço. Estamos aqui, sentados numa pedra, comendo farinha d'água e pedindo democracia. Democracia não pode ser essa coisa demandada de joelho. Democracia deveria ser a construção constante, a afirmação constante do direito à diferença, não da igualdade, do direito à diferença. Num país plural como o Brasil, demandar uma ideia de igualdade como qualidade da democracia seria quase que uma declaração de extermínio da pluralidade desses povos que insistem em continuar vivendo nos seus territórios, fazer a governança das suas vidas, mas que são o tempo inteiro insultados por uma ideia colonial de justiça, de democracia, que eu insisto em pôr em questão. Ela não admite a diversidade. O discurso
digamos, social da democracia, ele parece uma roupa folgada que cabe todo mundo. Mas o exercício pelo Estado daqueles direitos chamados de acesso à democracia, eles estão representados numa profunda desigualdade de acesso a tudo. Eu estou falando daqui da aldeia Krenak, na beira do Rio Doce, que completa 6 anos que foi devastado pela mineração, e nós estamos aqui sendo abastecidos por caminhão-pipa. Isso é democracia? Nós estamos numa região rural do Brasil, onde eu acesso a internet e fico passando o constrangimento de cair toda hora a minha ligação, porque eu não estou num centro urbano onde a diferença da distribuição dos tais dos direitos que se refletem numa sociedade democrática não alcança a periferia e não alcança os buracos do Brasil. Eu quero pôr em questão essa ideia, gente, essa ideia liberal de democracia. A democracia é muito bacana em Nova York, onde elegeram, parece que, um negro para prefeito de Nova York. Parece que o Ailton teve problema aqui de novo com a conexão, estava justamente falando disso. Parece que o Ailton despencou. Mas voltou. E, então, Jean, é como se a gente estivesse fazendo uma performance cujo objetivo é pôr em questão a efetividade da democracia nos trópicos. A democracia parece que é uma planta exótica nos trópicos. Ela dá, mas não vinga. Ela dura décadas, mas ela é decapitada, ela é podada, ela é cortada. Eu estou completando 68 anos e, ao longo da minha vida, talvez eu tenha vivido uns 20 anos disso que chamam de democracia. Então, eu quero reivindicar os outros 50 que ficaram me devendo. Aí eu tenho 50 anos de democracia que eu estou esperando receber. Feito aquele cara que não conseguiu receber a sua indenização pelo rio, pela floresta, por tudo que já foi roubado do meu povo. Eu tenho muita dificuldade com o liberalismo e eu tenho muita dificuldade com essa apreciação da democracia como se ela fosse uma commodity, que a gente pode incorporar, vestir, passear por aí, e de uma hora para outra eu ficar pelado de novo. Eu acho que está tendo um... Travou Ailton, né? Então, acho que vamos ver se ele volta, senão também a gente passa para as questões pro debate, né? Para as perguntas das pessoas que estão assistindo, né? E querem colocar questões para a Irma, para o Ailton. E Larissa. Acho que agora Ailton voltou, mas... Ailton, você ouve a gente? Ouço, parece que melhorou. Ouço. E queria considerar que, como a fala está muito incidental, a gente podia abrir agora para conversar com quem tiver interesse em estabelecer algum diálogo sobre esses pontos de vista acerca da democracia delivery. Perfeito. Muito obrigada, a gente agradece muito as inspiradoras apresentações de Irma Pineda, de Ailton Krenak, com todas as interrupções. É isso, né, gente? A gente está vivendo esse intenso
novo desafio. A Ailton estava justamente tocando nesse ponto. A gente agradece a paciência de todos que estão aqui com a gente, continuem com a gente. Muito obrigada, Jean Tible, pela moderação, né, e pelas ideias que você também levantou e nos trouxe. E, bom, essas questões técnicas, pedimos desculpas, fazem parte desse novo tempo. Estamos justamente dialogando sobre isso. Então, vamos agora para o momento do debate. Bom, começamos então o tão aguardado bloco de perguntas e respostas, né? Ao longo das palestras surgiram no chat comentários, questões, perguntas muito interessantes. Selecionamos algumas. O tempo de resposta será de até 3 minutos para cada questão. Professor Jean, acredito que você já está com algumas perguntas em mãos, certo? Passo a palavra. Bom, tem uma pergunta, né, chama Estúdio Remix, como os povos, pro Ailton, como os povos indígenas podem ajudar o Brasil de hoje. Bem, os povos indígenas já deram tudo que tinham que dar para o Brasil. Agora está na hora do Brasil devolver alguma coisa para os povos indígenas. Aqui chegou também uma outra pergunta: como modificar essa relação entre os povos originários e os governos, sem que seja com movimentos reivindicatórios ou lutas circunstanciais? Pergunta Ana Maria Ferreira da Silva. Eu tenho insistido, Jean e Ana Maria, que nós precisamos refundar a ideia do Estado. O Estado colonial, não tem jeito de você curar um corpo doente desse. Nós temos que refundar o Estado. Lá no Chile, dentro do debate do novo constitucionalismo latino-americano, tem uma mulher do povo Mapuche liderando um debate sobre a Constituição plurinacional. Se a gente tiver um debate com essa coragem, nós vamos lidar numa outra perspectiva, até com a ideia disso que nós estamos chamando de governança democrática, porque ela vai se reconfigurar não nos termos do colonialismo, mas nos termos dos povos que vão fazer esse novo pacto. É isso. Eu acho que uma questão que está colocada aí pelo Ailton, estava também pela Irma, né, que eu acho que é importante para a gente, é um pouco como que a questão da monocultura, ela não envolveu só, né, a cana-de-açúcar, né, depois também o extrativismo, ela é uma monocultura existencial, né, então envolve, quando eu falo de democracia, vai falar da economia, ela é uma visão meio global, né, e que envolve essa guerra de aniquilamento, né? Ou seja, então tem e eu acho que um pouco quando a gente quer pensar essas questões e agir, né, com radicalidade, acho que envolve, esse é o grande, talvez o grande adversário, né? Quem prega e promove monocultura, né? Então, acho que todas as questões, né, eu acho que aí tem a ver com o que o seminário vem colocando aí, né? E tem também outra pergunta aqui. Irma, bem-vinda. Importante que esteja com nós. Então, tem pergunta de Raquel Gerstner. Krenak, você poderia falar um pouco sobre a atual perseguição Tsai Tsurui, que nos deixa preocupados? Tem também, tem mais duas, eu posso ler ou você quer responder já essa? Se você tiver alguma questão dirigida à nossa convidada Irma, por favor. Não, por enquanto tem mais duas para você, mas acho que
tem também, acho que vão chegar também para a Irma. Leia as duas para mim. Tá. Então, Sassá Tupinambá, Ailton Krenak, a democracia num país dominado pelo colono capitalismo, onde quem dita as regras são as potências imperialistas, essa democracia é possível? E Dinorá Araújo pergunta para Krenak, como a cultura dos povos originários pode mudar a realidade imposta pelo colonialismo que causa genocídio, a exemplo do que está acontecendo nas terras indígenas da Serrinha? Eu vou tomar a liberdade, Jean, de responder como se eu estivesse respondendo em reverso. A última questão, ela responde às duas primeiras. Os povos originários têm produzido, ao longo de toda essa imensa luta colonial, respostas a diferentes momentos da nossa realidade latino-americana. Já foi mencionada aqui a luta do povo no México, já foi mencionado a Frente Zapatista questionando o colonialismo e a própria ideia de governo colonial, pondo em questão o Estado Nacional. Na Bolívia, no Chile, na América Latina, os nossos povos têm posto em questão o Estado colonial. Nós estamos questionando o Estado colonial. E a ideia da democracia, como ela foi implantada, né, como governança em algumas regiões da América, ela é uma ideia colonial. Então, quando a gente abre essa discussão na Bolívia, no Chile, no Equador, nós botamos em questão o verbete democracia, o verbete, porque da maneira que isso é tratado, parece que é uma commodity, que você pode importar, exportar, tolerar, permitir, não é alguma coisa que se constrói dentro da sociedade como resultado de todos os conflitos que admite a diferença. Então, no Chile, agora, está uma resposta muito potente sobre isso, que é refundar o Estado colonial. Isso está sendo dito com todas as letras. Não queremos mais um Estado colonial eivado de violência, racismo, sexismo, entendeu? Queremos mudar isso. Então, essa que é a questão que está sendo posta. Não é mais qual democracia nós queremos. Essa coisa de dizer que tem uma democracia branda, que tem uma democracia de baixa intensidade, isso é conversa fiada. A liberdade não tem tom. A liberdade é a liberdade. E os povos originários lutam por isso. Liberdade, autonomia, liberdade. Muito bom, Ailton. Chegou também uma pergunta, tanto para a Irma quanto para Ailton, do Carlos Carvalho, né, questionando se a ideia de América Latina também não seria uma ideia colonialista e ocidental. Irma, vou traduzir de mi modo, ¿no? Hay una pregunta de Carlos Carvalho que pone si la idea de Latinoamérica no sería una idea colonialista y occidental. Sí, definitivamente lo es. Muchas gracias, Jan, por la traducción y saludos a quienes nos escuchan. Considero que sí, desde cada pueblo tenemos una manera de nombrarlo, que obviamente por la diversidad lingüística se vuelve complicado retomar solo uno de estos nombres, ¿no? El que más ha tenido resonancia entre pues la mayoría de la gente ha sido el término del Abya Yala, ¿no? Pero cada lengua tiene una forma propia de nombrarla. En mi lengua, por ejemplo, decimos Gichilayu para referirnos a este gran territorio que son los pueblos del continente, los pueblos del mundo, ¿no? Y aprovecho para responder otra cuestión que veo por aquí, que dice cómo ve la ONU los reclamos indígenas hoy. Desafortunadamente, en la ONU, como todos saben, se compone de 193 países, donde no todos reconocen la existencia de poblaciones indígenas en su interior.
Entonces, lograr la presencia y la participación de representantes de pueblos indígenas ha sido bastante complejo y ha sido una lucha interna larga. Por varios años se insistió para que por fin en la ONU se reconociera la Carta de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Se insistió por muchos años para que se pudiera crear un foro permanente sobre las cuestiones indígenas, pero este foro es solamente un foro asesor del Consejo Económico y Social, es decir, que no tiene un estatus como lo tendrían las otras instancias de la UNESCO, tales como ONU Mujeres, UNICEF, UNESCO. Esperamos que en algún momento se pueda establecer una instancia que esté a la par de los otros organismos de la ONU sobre el tema de los pueblos indígenas. Sin embargo, pues no estamos todavía en equidad de condiciones. Es apenas en los últimos 20 años que se ha logrado este reconocimiento de los pueblos indígenas al interior de la Organización de las Naciones Unidas, y es una lucha interna también contra el racismo, contra la discriminación que ocurre al interior de la ONU, aunque creamos que o tengamos la visión de que es un organismo democrático, adentro también hay muchos procesos de discriminación hacia los pueblos indígenas contra los que todavía seguimos luchando. Muchas gracias. Você quer comentar alguma coisa, Ailton? Não, está muito bem. Graças, Irma Pineda. Muito gusto. Mucho gusto. Chegou uma pergunta para uma outra Irma, para ti. Então, vou ler em português e depois em espanhol, né? É da companhia Caratuja de Artes Cênicas, né? Como você vê, Irma, a questão das fronteiras, principalmente entre Brasil, Bolívia e Peru? As fronteiras estão fechadas faz muito tempo, mas estão sempre, tem testemunhos, né, do seu cruzamento por povos isolados, né? Então, Irma, como vê o tema das fronteiras, principalmente entre Brasil, Bolívia e Peru? As fronteiras estão cerradas desde há muito tempo, pero sempre estamos sendo testigos do cruce de pueblos aislados. Bueno, no comprendo bien la pregunta. No sé si se refiere a los procesos de migración de un pueblo a otro, pero bueno, un poco pensando en el asunto de las fronteras, en términos de vida, creo que no deberían existir las fronteras políticas, porque no son fronteras predeterminadas, son fronteras que se han establecido a partir de convenios políticos o sociopolíticos. Entonces, esto ha sido una terrible afectación para pueblos indígenas, porque muchas veces las fronteras nos atravesaron en nuestras poblaciones y nos dejaron divididos. Hay varias poblaciones indígenas que quedaron de un lado y de otro de las fronteras, pero hay una preconcepción también desde los pueblos de que ese es el territorio de determinada población. Entonces, este ir y venir atravesando estas fronteras muchas veces se debe a esta concepción de que también es nuestro territorio, y nos cuesta concebir esta división política que se hizo de las mismas, ¿no? Entonces, creo que aquí lo grave que ocurrió fue que los estados impusieron sus fronteras dividiendo a los pueblos, y los pueblos siguen buscando reencontrarse. Por eso hay este cruce de las fronteras, pero las fronteras impuestas por el Estado, no con estos territorios delimitados que no tenían los pueblos indígenas tan drásticamente divididos. Sassá Tupinambá também faz duas perguntas, né? Então, vou para os dois, para Irma e para Ailton, né?
se seria possível uma unidade em Abya Yala, todas as 3 Américas, para combater o colonocapitalismo e garantir os territórios originários e outros direitos dos povos indígenas. Né? Então, Sassá pergunta, irmã, se seria possível uma unidade em Abya Yala, todas as 3 Américas, para combater o colonocapitalismo e garantizar os direitos originários e outros direitos de los pueblos indígenas. E hace uma segunda pergunta. O Estado é o principal inimigo dos pueblos indígenas? Né? Então, pergunta também se o Estado é o principal inimigo dos povos indígenas. Então, lá, essa pergunta tanto para Irma quanto para Ailton. Bueno, inicio. Gracias. Sí, pues sí. Bueno, yo sí tengo esperanzas en que sea posible la unidad de los pueblos indígenas. Creo que de cierto modo lo hemos estado haciendo. La misma existencia del Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas al interior de la ONU ha sido el resultado de una lucha conjunta de los pueblos indígenas. Entonces, eso me da muchas esperanzas de que a pesar de nuestras diferencias en muchos sentidos, culturales, lingüísticas, podemos encontrar puntos en común que nos unan, que nos identifiquen para luchar por una causa común también. Creo que ya lo hemos hecho en varios aspectos y podemos seguir trabajando para tejer una red más fuerte con todos los pueblos indígenas de este gran continente, ¿no? De este Guichilayú, que decimos desde mi lengua. Gracias. Ailton, você quer responder? Acrescentar uma perspectiva que vai em total coerência com o que Irma já anunciou. Os povos originários ainda habitam cosmovisões. E agora, por exemplo, no debate sobre o clima, a voz dos povos originários é unânime. Então, nós temos confluências nas plurais perspectivas dos nossos povos sobre temas que os brancos não conseguem sequer discutir. É como se nós já tivéssemos uma pré-determinação acerca de algumas questões. Os povos originários, por exemplo, mostraram ao longo da história, desde os maias e os nossos mais antigos habitantes desse continente, que quando a nossa ação ameaça a relação com a Mãe Terra, nós somos capazes de renunciar a imensas estruturas, como os maias fizeram, como os incas fizeram, para que a Terra pudesse respirar. O Ocidente não. O Ocidente ele é capaz de levar a Terra ao colapso. A Mãe Terra pode ser levada ao colapso, porque os governos não são capazes sequer de sentar numa mesma mesa para conversar. Porque se eles tivessem capacidade de diálogo, a COP26 não seria essa mediocridade. Ela seria um fórum dos governos mais importantes do mundo. E não aquela arena onde eles ficam fazendo pequenos golpes uns contra os outros. Então, esses governos vivem de grandes e pequenos golpes. Comparado à maneira que os povos originários fazem seu autogoverno, nós teríamos uma grande vantagem em relação a esses governos capitalistas. A gente tem que dar nome aos bois. A gente não pode ficar amaciando na conversa e sugerir que somos todos iguais. Nós somos radicalmente diferentes, mas nem por isso precisamos ser opostos.
O Adair Rocha também pergunta, né, o processo democrático só pode ser considerado a partir dos pressupostos das diferentes nações dos povos originários? Né, Irma, então, Adair Rocha pergunta, o processo democrático só pode ser considerado a partir dos pressupostos das distintas nações dos pueblos originários? No solo puede ser considerado a partir de estas propuestas de pueblos originarios, ¿no? Lo que mencionaba de manera concreta es que creo que hay procesos que podemos aprender de los pueblos originarios, ¿no? Por ejemplo, para mí las asambleas comunitarias son un ejemplo de procesos democráticos porque son espacios de discusión, de reflexión, de análisis de los distintos acontecimientos o cuestiones importantes para la población. Y eso implica mucho diálogo, mucha participación de la gente y no la imposición de un gobierno o de un líder, sino justamente el llevar la toma de decisiones, el llevar las preocupaciones y la búsqueda de soluciones al nivel colectivo, ¿no? Entonces creo que ejemplos como estos tenemos que aprender mucho de los indígenas, no que solamente sea a partir de los pueblos indígenas, ¿no? Yo creo que todos tenemos mucho que aportar en este sentido. Para construir una sociedad más democrática necesitamos la participación y el pensamiento de todas las personas involucradas, ¿no? Indígenas o no indígenas. Gracias. Ligaram outras duas, né? Então tem mais duas perguntas aqui. Uma é direcionada diretamente ao Ailton, mas também Irma pode comentar se quiser, óbvio, né? Então, a Clícia Moraes pergunta para o Ailton: como você sente a pressão dos brancos sobre os povos indígenas para que respondam como salvar esse planeta que não os incluiu? Entonces, esa es una pregunta para Ailton, pero también, Irma, si quieres, que dice, ¿cómo usted siente la presión de los blancos sobre los pueblos indígenas para que contesten cómo salvar ese planeta que no los ha incluído? ¿No? E uma segunda do professor Gesualdo Máfia, que é fundamental fortalecer a rede internacional de povos indígenas para pressionar mais os governos, em que pode melhorar o diálogo entre os povos originários para conseguir uma pressão mais eficaz. Então, essa é uma outra pergunta do professor Gesualdo Máfia. É fundamental fortalecer a rede internacional de povos indígenas para pressionar mais a los governos, em que pode melhorar o diálogo entre os pueblos originários para lograr uma pressão mais eficaz, eficiente? Considero que son mecanismos que tenemos que ir construyendo como pueblos indígenas, ¿no? La primera forma es lograr estos canales de comunicación. Afortunadamente, pues ahora las líneas virtuales nos han permitido irnos encontrando poco a poco, aunque geográficamente y físicamente no estemos cercanos. Entonces, es necesario también construir estos canales de comunicación. Sabemos que no todos los pueblos indígenas cuentan con acceso a la tecnología, pero pues tenemos que encontrar los medios y los canales para comunicarnos. Y a partir de lograr comunicarnos y encontrarnos, tenemos que ir diseñando entre todos estrategias por las que podemos ir presionando, ¿no? Para que haya mayor reconocimiento de los pueblos indígenas, pero no solo el reconocimiento, eso no es suficiente. Necesitamos también que se garanticen muchas condiciones estructurales para los pueblos indígenas, ¿no? Porque no podemos estar como pueblos pensando en una lucha internacional o en la exigencia a organismos internacionales de mayor participación de los pueblos indígenas si al interior nos están preocupando otros temas como la salud,
para la cual no tenemos acceso a infraestructura, como la educación, el mismo acceso a la tecnología, si nos están devastando los territorios, los recursos naturales, si nos están pues violentando por la defensa de estos recursos naturales, entonces tampoco podemos tener tiempo, facilidades para estar buscando otros procesos, ¿no? Entonces, pero sí urge que podamos entrelazarnos, que podamos construir las redes. Y creo que hay muchos elementos que tenemos en común. Ya se han mencionado aquí varios, ¿no? Esto mismo que acabo de decir de la violencia que estamos sufriendo como pueblos indígenas y que ha llevado a etnocidios, a genocidios, a despojo de territorios, de recursos naturales. Entonces, todos estos son temas que tenemos en común y por lo cual es necesario buscar mecanismos de unidad, de participación, de resistencia, de lucha y propuestas para revertir todo esto. Gracias. Ailton, você quer também falar algo sobre isso? Não, tá ótimo. Gostei de ouvir, Irma. Fiquei pensando aqui, né, que acho que quando você fala, né, tem é um momento, né, de Glasgow, da COP26, né, a gente vê essa mediocridade muito forte, né, das chamadas lideranças, né, dos países mais importantes e de outros também, mas tem na juventude, né, na própria figura da Greta, mas não só, tem toda uma referência, né, de conversa, de pensar junto com os povos indígenas. Como que vocês veem isso, né? Essa nova geração, né, de muitos jovens, assim, adolescentes, agora, que estão pressionando, vamos dizer, nas ruas, né, mobilizações, né, mas e que também sempre tem uma referência nas existências dos povos indígenas, né? Irma, lo que estava comentando, perguntando, é que nesse contexto da COP em Glasgow, que há essa mediocridade de los llamados liderazgos e todo, pero en una nueva generación hay la figura de Greta, pero no solo, ¿no? En toda parte, ahí México también, en Estados Unidos, por acá, Argentina, y en el continente africano, y también que esa nueva generación de muy jóvenes que tiene en su discurso, hablan mucho también de las enseñanzas de las existências coletivas de los pueblos indígenas. Como que tú ves eso? Sí, me parece que ahora en los jóvenes hay una nueva conciencia o una conciencia más despierta, porque es justo la generación que está resintiendo y que está sufriendo todo el daño que generaciones anteriores han hecho al planeta, ¿no? Entonces, ahora tenemos jóvenes sufriendo por el agua, sufriendo por climas contaminados, sufriendo por muchas condiciones que notan urgente denunciar y exigir mejoras para esto, ¿no? Entonces, me parece que sí hay una importante participación de los jóvenes en varios aspectos, en la lucha por el medio ambiente, en la defensa de los territorios, en la defensa de los recursos naturales. En México, por ejemplo, tenemos la participación activa de jóvenes oponiéndose a las empresas mineras, a las empresas que están quitando el agua a los pueblos indígenas, pero ha sido no solo un aprendizaje de los que han tomado de pueblos indígenas o de las generaciones anteriores, sino resultado de la violencia y los cambios que están sufriendo en su propia vida. Entonces, creo que esto ha despertado muchas conciencias y esperemos que más jóvenes participen en estas luchas de los pueblos indígenas por la defensa de la vida integral, ¿no? Llámese recursos, llámese territorio, llámese salud, llámese educación, es la vida en todas sus formas.
Gracias. Ailton, você quer comentar alguma coisa? O microfone está fechado. O meu? Não. Interessante imaginar uma geração de meninos e meninas que nasceram no século XXI. Eu nasci no século XX. Os meninos e as meninas que nasceram no século XXI, eles estão despertando para uma realidade global onde fica provado que os governos criaram uma dívida impagável e que quem vai pagar essa conta são essas crianças, esses jovens e crianças. É como se numa família as crianças tivessem finalmente descoberto que seus pais são ladrões. As gerações anteriores a esses meninos e meninas, eles negligenciaram a responsabilidade global, porque eles nem sabiam o que era isso. A ampla divulgação, os meios de comunicação, o fenômeno da era digital. Já foi anunciado que nós vivemos agora a era da informação. Ora, esses jovens, esses meninos e meninas, eles só tiveram acesso a essas informações de que que quem antecedeu a eles negligenciou, roubou, matou, saqueou, destruiu, queimou, agora. Então, eles estão recebendo seus parentes mais velhos na sala e dizendo: mas vocês são mesmo bandidos, hein? Vocês envenenaram os oceanos, mataram os leões, mataram os elefantes, mataram as baleias, sangraram os tubarões com suas caras de canalhas, fundaram seus bancos, criaram suas corporações cínicas e dizem que o mundo é bacana, que o mundo é muito bom. Vocês querem que a gente viva onde? Num cemitério? Então, as gerações novas, traduzido na palavra da Greta, vocês roubaram o nosso futuro. Ela está dizendo isso. Vocês roubaram o nosso futuro. Então, a gente não deve negligenciar o que essa juventude é capaz de fazer. Eles são capazes de pedir um divórcio entre eles e as fortunas dos seus pais, porque eles sabem que essa fortuna foi feita com sangue. Então, assim, os jovens que tiverem decência, eles não vão querer continuar as corporações criminosas que os seus avós fundaram. Eu tenho contato com jovens europeus que eles me perguntam: como eu posso ajudar o seu povo? Como eu posso participar da luta de vocês pela floresta? Eu nasci numa família de gente que ganhou dinheiro folgado do mundo inteiro, explorando o mundo inteiro. Eu não quero perpetuar essa maldade, esse crime. Eu quero viver de outra maneira. Eu estou escutando testemunho de jovens de 15, 16 anos, 20 anos. Alguns já fundaram, inclusive, iniciativas de doar milhões de dólares das suas famílias afortunadas para programas sociais na África, nas Américas. E a Irma provavelmente conhece alguns desses movimentos que são millennials. Eles chamam de milênios. São pessoas que não querem continuar pegando aquele dinheiro sangrento dos seus antepassados ladrões. Então, a gente tem que dar nome a esse tipo de riqueza miserável que o poeta nicaragüense Ernesto Cardenal, ele tem um livro de poesia maravilhosa. Eu gosto muito do Ernesto Cardenal, porque o poema dele diz sobre as riquezas injustas. E o título do livro dele no Brasil é Todas as riquezas são injustas. Ele diz que não tem riqueza, no sentido material, que não seja um roubo. Toda fortuna é um roubo.
Então, quando você entrar num palácio, cumprimente o dono e fala: bom dia, ladrão. Irma, É isso. sim, sendo muito acertadas, né, as palavras, né? Eu acho que tem uma, né, todo mundo vê que a coisa está indo pro buraco, mas tem essa dificuldade muito forte, né? Mesmo os setores, né, como que pressionar isso, né? Como provocar essa mudança, né? E eu acho que o senhor coloca aí, eu acho que inspira também ações e tudo mais. Irma, queria perguntar-te se talvez queira ler, declamar uma poesia tua, tuya, não sei, para, para que para cerrar essa charla aqui. Não sei se não habíamos previsto isso, mas pensei agora que pode ser incluso uma pessoa aí de la discussão estava fazendo elogios a tu poesia, e não sei se te gostaria ser seria talvez um lindo modo de cerrar esse debate dessa manhã, né? ¿Qué te Claro que parece? sí, muchas gracias. Sí, me encantaría compartirles ahora un poema. Es un poema dedicado a mi madre. Leeré un fragmento en mi lengua, que es el Dichasá, y luego leo la versión en español. Entonces, espero que muchos puedan comprender. Es muy cercano nuestros idiomas y yo creo que van a poder captar muy bien lo que se diga. Entonces, ¿lo presento de una vez ya? ¿El Sí. poema? Bueno, se llama Cándida. Nia bichiane salwa nirini kabelegika. Uda anda nidiaga riunda binisa. Bilui na akalana nirikalula ya. Mi madre descifró para mis ojos el lenguaje de las estrellas. Depositó en mis oídos los cantos de la gente nube. Me enseñó los signos de mi nombre, a usar el ajo en la comida, a medir el dulce y la canela, a evitar el limón cuando viene la regla, a no temer el crujido del techo de madera y teja cuando la tierra tiembla. Ella resolvía las dudas, pero nunca le pregunté a mi madre cómo transcurre la vida cuando los soldados se llevan al marido, cómo se enfrenta lo cotidiano con la incertidumbre tras los pies a cada paso, con qué palabras se explica a los hijos qué es un desaparecido, con qué unidad se mide la ausencia, los días oscuros, cómo nombrar de un solo golpe las ciudades recorridas buscando un rostro, los espíritus consultados para tener indicios de dónde encontrar a un desaparecido. Muchas gracias. Sí. Sí, gracias, Irma. Creio que não sei se querem agregar algo mais, se quer falar mais alguma coisa, Ailton, mas senão acho que a gente pode encerrar essa nossa manhã, mas não sei se vocês querem fazer mais algum comentário. Gracias. Bueno, por mi parte, quiero agradecer mucho este espacio. Estoy encantada de ver tanta participación, tantos comentarios, preguntas. Eso significa que hay personas escuchándonos, comentando, y esto abre un diálogo que me parece importante continuar. Muchas gracias. Entonces, muchas gracias, Irma. Obrigado, Ailton. O Dário, né, como a gente falou antes, ele teve que resolver questões urgentes, né, os enfrentamentos, né, do povo Yanomami
tem que estar fazendo, né, com invasão garimpeira e tudo mais. E é isso, então, acho que a gente pode, agradecendo, então, aí a Larissa. Obrigada, Jean. Muito obrigada, Irma, Ailton, nossos tradutores de Libras. Muito obrigada, foi sensacional.